O que aconteceu foi que começaram a vir uma onda de ataques. E antes disso, né? Vamos voltar um pouquinho, porque essa história vai um pouco atrás, né? Sim. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer cidadão desse país, de qualquer país, ele tem a obrigação de cobrar políticos, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente eleva pessoas a super-heróis. Então, assim, é o fulano que vai resolver todos os problemas. Isso nunca aconteceu e Nunca. nunca vai acontecer, independente de partido, independente de esquerda, direita, de onde for. Então, há algumas semanas começou a ter um movimento de políticos sequestrando essa pauta gamer para Sim. poder chamar atenção e ganhar eleitores. Porque a pessoa que joga videogame, e isso não vem daqui do Brasil, isso é uma medida que os Estados Unidos perceberam há 1 ou 2 anos atrás, aliás, um pouquinho mais, né? Deve ter uns 4 anos aí que eles começaram a perceber, falaram, poxa, lembra daquele povo que era meio que excluído? Agora o videogame cresceu, o videogame agora é uma mídia que gera mais dinheiro no ano do que Hollywood e do que a indústria da música somados, né? Então, assim, cresceu assustadoramente. Quem hoje fala que videogame é coisa de criança, não sabe do que tá É falando, ignorante. né? Completamente. Então, assim, por conta disso, o público de games cresceu. E cresceu não só em tamanho, mas em idade também. Então, aquela galera que cresceu jogando videogame, ganhou idade, teve filho, hoje tá lá com seu, sei lá, uma faixa bem grande, mas começou a ter poder de voto. E as pessoas, infelizmente, hoje em dia, a gente está perdendo a capacidade de pensar, sabe? A Uhum. gente está perdendo a capacidade de interpretar, de ler com calma, porque a gente é bombardeado com informação o tempo todo. E o brasileiro, em especial, a gente infelizmente falha muito na nossa educação. Então, o brasileiro gosta de ouvir o que ele quer ouvir. E ele odeia ouvir o que ele não quer ouvir. E Sim. soluções simples são soluções que chegam no nosso ouvido e a gente gosta. Mas a gente não para pensar que todos os problemas são complexos, né? Então, assim, nos Estados Unidos, os políticos começaram a entrar com o canal na Twitch, vamos atrás desse público, porque eles votam e é um público que, em tese, vai fazer o que eu quero como político se eu falar o que agrada a eles. Né? E esse movimento aconteceu lá nos Estados Unidos. A gente teve aí candidatos a essa eleição mesmo de todos os espectros políticos criando canal na Twitch, fazendo live. Agora, recente, a gente teve de Among Us também. E eu olho com uma preocupação isso, sabe? Porque eu vejo como sequestrar essa pauta para poder se eleger e continuar ali ganhando o seu dinheiro público e depois fala, poxa, não deu para fazer porque os outros não votaram, mas eu fiz o que pude, então me elege de novo, sabe? Então eu fiz um alerta umas semanas atrás, dizendo, galera, cuidado com políticos que sequestram a pauta gamer para poder chamar o seu voto, porque não tem salvador da pátria, né? Em nenhum momento, desde então, eu disse que eu sou contra a redução de imposto. Muito pelo contrário, eu disse que eu, como uma pessoa que tem uma plataforma, que tem um público, não vou fazer relações públicas de político nenhum, de nenhum espectro político no meu canal, né? Eu não vou me aliar a uma causa liderada por uma pessoa que está saindo ganhando em cima disso pelo seu nome, pela divulgação. Ah, mas não o cara não tem interesse em eleição municipal. Será que não? Será que ele não tem interesse em eleger alguém ali do grupo dele para poder ampliar o capital político que ele tem, para poder conquistar mais poder de barganha ali com a galera na hora de negociar, de fazer as coisas? Será que não tem? É bom coração só isso? Então, assim, eu não sei. E eu acho que, como cidadão, todo mundo tem que questionar isso. E foi isso que eu falei, né? Então, isso aconteceu algumas semanas atrás. E aí rolou essa questão, né, imposto game, porque assim, é sempre um momento propício, né? Sim. E entraram com isso, e aí começaram a vir, porque o pessoal começou a compartilhar o que eu falei. Eu, inclusive, citei que nos Estados Unidos isso era uma estratégia e tal, e deixei tudo bonitinho lá, falando, gente, cuidado com o político, é essa a minha mensagem, sabe? Quer abraçar, a gente não pode abraçar uma causa de uma pessoa, só aquela causa, sem saber quem é aquela pessoa, o que ela quer com aquilo, sabe? A gente tem que estar alerta como cidadão, é o nosso dever. E aí o pessoal compartilhou e começaram a usar bot nas minhas postagens, porque esse pessoal faz isso, sabe? Se eu não vou ser a favor do político,
eles vão sequestrar a minha plataforma com um monte de bot respondendo todas as postagens que eu fizer falando do político. Por quê? O cara que me segue, ele vai ler aquele comentário e ele vai falar, poxa, olha só o político tal, deixa eu ver quem é. E aí, nessa brincadeira toda, alguns vão lá começar a seguir o cara e tudo mais, né? Então fizeram isso, eu fechei o meu Twitter para postagens de interação de quem eu não sigo para acabar com isso, porque eu não vou deixar que sequestrem a minha plataforma para ganhar em cima de eleição. E aí voltou essa história num domingo e eu voltei a fazer o meu alerta, né? Eles botaram hashtag, e aí é aquela coisa, né? O Twitter, infelizmente, tem as hashtags dos trendings que são muito manipuláveis. Então os caras às vezes vão botar um bot, só que eles não podem botar só o bot. Então eles incitam a população, porque aí você tem uma galera real ali, um botzinho ali, e aí você infla aquela hashtag e aquele assunto é falado por um monte de gente que não estava sabendo de nada e o negócio bomba, né? Então Sim. eu fiz o alerta e só, né? Não vou entrar em briga de abaixar imposto, sendo que está sendo encabeçada por pessoas que eu não sei da intenção, né? E que estão envolvidas aí, todo dia tem uma reportagem, alguma coisa assim, falando de coisas deles, supostamente ou não, mas está lá a reportagem falando sobre. Então, assim, eu exerço o meu direito de levantar esse alerta, né? E foi o que eu fiz. E aí eu comecei a ter alguns ataques de pessoas vindo atacar, de pessoas vindo na foto com o meu filho no Nossa, Instagram, absurdo, falando absurdo. que era pra eu morrer, que eu não apoio imposto, que eu sou contra imposto. Aí foi quando eu fiz o vídeo do Xbox, é porque você ganhou um console de graça e você é contra o imposto e não quer que mais ninguém. E aí, assim, os argumentos são muito podres, sabe? Porque é argumento que, se você pensar um pouquinho, você vê que não faz sentido. Argumento do tipo, você não quer que a gente tenha acesso aos games, porque senão a gente vai parar de ver seu canal. Muito pelo contrário, Puta quanto merda. mais gente tem acesso a videogame, mais videogame cresce e mais as pessoas se interessam por isso e mais chance de ter gente lá no meu canal, né? Então, assim, distorceram isso e mandaram pessoas acabar me atacar, né? Mesmo que, sei lá, às vezes falam, gente, mas não ataca não. Mas vieram um monte de gente. Aí eu bloqueei, porque eu tô na idade, cara, que eu não tenho mais paciência pra ficar discutindo na internet, sabe? Concordo. E eu não vou só silenciar, porque se eu silenciar, eu paro de ver, mas os caras continuam roubando a minha plataforma pra quem me segue ver aquelas interações. Então eu bloqueio, né?